O estado de Sergipe é banhado por alguns rios e pelo mar. Em Aracaju, existem diversos rios, como o Sergipe, Poxim, Rio do Sal e Vaza Barris. Apesar disso, muitos rios que cercam a capital têm sofrido com a intensa poluição por conta do esgoto. Aracaju tem uma proposta e um histórico de ser uma capital planejada. Esse planejamento está mais voltado à distribuição das ruas e menos voltado à relação com as águas no município. O município hoje trata em volta de 60% de suas águas e o restante é despejado nos rios. Quando a gente fala em saneamento básico, a gente pensa muito na água de qualidade que chega para o consumo, mas a gente reflete pouco sobre a água que sai e é despejada e deveria ir para o tratamento. Então, 40% das águas consumidas numa cidade de 600 mil pessoas vem parar diretamente no leito dos rios Poxim e Sergipe, que são dois dos principais rios que estão aqui no município. A poluição dos rios na capital não é de agora. Pesquisas realizadas por estudantes da Universidade Federal de Sergipe em 2011 já mostravam que 20 principais nascentes dos rios, que compõem a subbacia hidrográfica do rio Poxim, apresentaram alterações causadas pelos humanos, sem a presença de vegetação próxima e com elevada degradação ambiental. O rio Sergipe também sofre com a intensa poluição há muito tempo. Um relatório feito em 2002 pela Secretaria do Planejamento e da Ciência e Tecnologia da época já demonstrou a gravidade dos problemas hídricos e ambientais relacionados à inexistência de aterros sanitários para a disposição adequada do lixo, a precariedade do sistema de esgotamento sanitário e o desmatamento. Em 2015, um estudo feito pela sociedade Ecoar demonstrou que o problema continuava. Mesmo com o passar dos anos, o lixo continuava a ser despejado nos canais, no manguezal e nos rios. Tudo isso intensificado pela falta de esgotamento sanitário. Ticiano explicou que a poluição do rio impacta a todos, inclusive as comunidades pesqueiras. E se tratando dessas comunidades que têm uma relação mais íntima com o rio, com a vida nas águas, esse tipo de material que chega nas águas dos rios, que já sofreram mudanças por causa da alteração do seu curso d'água, por causa da grande quantidade de lixo e outros dejetos que chegam diretamente no seu leito, interfere diretamente na população de pescados e, consequentemente, na produção pesqueira. Então, essa relação de baixa qualidade de água, de ausência de políticas públicas para a melhoria dessa qualidade de água interfere diretamente na população de pescadores artesanais, que no estado de Sergipe chega a cerca de 15 mil pessoas que vivem dessa atividade e que são cada vez mais afastados dessa atividade, cada vez mais colocados à margem da sociedade por conta da ausência de produção do pescado, que é uma consequência da baixa qualidade das águas dos seus rios. Alguns pescadores, como Humberto dos Santos e José Reis, vêm sofrendo com a poluição do rio. Antes a gente tinha alguma coisa melhor do que hoje. O nosso rio aqui não era aterrado como está hoje, aterrado. Essa área que nós temos aqui era rio, entendeu? Toda essa parte aqui, toda essa tudo parte que você está imaginando. Daqui até aquela pista lá fora, tudo era rio. Essa mesma situação que você está vendo aqui seria lá naquela área lá, a 200 metros, entendeu? Essa área que você está vendo aqui, essa barreira, não seria aqui, era lá. Entendeu? Lá hoje é a pista. Então, quando eu cheguei aqui, né? Aí o tempo foi passando, veio o pessoal, fizeram essa orla que não existe para ninguém. Nós pescadores perdemos 90% da pescaria, entendeu? Que foi aterrada a nossa pesca, né? Nosso rio aqui foi aterrado através do nosso governante, entendeu? Porque nesse rio aqui a gente pescava direto aqui. Essa parte de dentro aqui, que é o rio Poxinho, entendeu? Nós fazíamos pesca ali dentro. Aqui era fundo demais. A gente saía daqui, do Bastreado, nós íamos pescar aqui dentro, era disputa de 4 redes grandes. Na época nós não tínhamos motor, quando nós não tínhamos condições de ter motor. Né? Nós não tínhamos motor, a gente era na voga. Era a voga e o pano. O nosso motor era o pano. E aí o senhor conseguia pegar bastante peixe? Muito peixe, a gente trazia muito peixe. A gente chegava, a gente não tinha vendido, só vendia aqui no mercado. Era 4, 5 redes grandes, tudo cheio de peixe. Aí não tinha onde botar o pé. Curimão, o rubala, carapeba, a tainha, o baigue, a raia, o camuru, o corongo. A gente tinha de tudo.
E hoje em dia, Acabou tudo. e o senhor acha que acabou por quê? A natureza, a perversidade dos governistas, porque todo esgoto é pro rio, a maldade, as obras que foi feita, entendeu? E a natureza. Aí não é só culpar, e culpar também nós moradores, porque nós também tem, no caso, 30% disso aqui que nós faz. Eu digo nós assim, porque quem faz não é o lixo? o lixo. O pessoal joga lixo na Lixo rua. demais, não tem precisão. Às vezes a gente culpa o governo. A gente pode culpar o governo dos esgotos. Agora do lixo, isso aí é a própria morador. Não é todos, mas 70% faz isso, do morador. De botar o lixo no lugar que não deve. Porque às vezes, no caso, eu moro na Cor do Meio. Aí o carro passa quanto? Terça-feira, quinta-feira e sábado. Eu não tenho pressão de jogar o lixo lá dentro do mangue. E se você for para a Cor do Meio, você faz até pena de olhar para o mangue da Cor do Meio, a destruição. Para tentar conter o problema, existe o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. O vice-presidente é Samir Souza, que explica alguns problemas hídricos enfrentados no Rio Sergipe. Relacionado à capital, o nosso maior problema é a questão da poluição, né? Então, assim, a gente costuma dizer que Aracaju e os municípios da Grande Aracaju, Socorro, Barra dos Coqueiros, que são banhados pelo Rio Sergipe, eles têm uma relação muito ruim com o rio, porque como não é um rio que abastece de água, então a gente tem essa relação sempre de lançamento de esgoto, de efluente, até de resíduos sólidos. Então, hoje em dia, na capital, o principal problema seria a poluição. O fornecimento de água da região da Grande Aracaju, ela vem uma parte de uma captação na Floresta Nacional do Ibura, que fica em Socorro, e outra parte vem do Rio São Francisco, através de uma adutora. Então, os nossos rios aqui da capital e dessa região metropolitana, eles não são utilizados para abastecimento. E a outra problemática que a gente tem é o aterramento das margens, né, para o crescimento, especulação imobiliária da cidade. A gente tem um problema da destruição das APPs, das áreas de preservação permanente, que servem para proteger o rio. Então a gente tem esses dois grandes problemas, né, de impactos ambientais diretamente no Rio Sergipe. Os comitês de bacia hidrográfica fazem parte do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e constituem o Parlamento das Águas, um espaço em que representantes da comunidade de uma bacia hidrográfica discutem a respeito da gestão de recursos hídricos, compartilhando responsabilidades de gestão com o poder público. Nessa discussão, Samir explica algumas ações que podem ser adotadas para melhorar a qualidade das águas do rio. Acho que Sergipe, não só Sergipe, mas o Brasil de uma forma geral, ele investe muito pouco em reuso de água, né? Só 2% da água que é captada, que a gente utiliza na nossa casa, ela é tratada ou reutilizada, né? Na verdade reutilizada, que seria um ganho muito grande para o meio ambiente. E outra questão é a questão do saneamento, né? Então, o Rio Sergipe, ele sofre muito com essa questão de saneamento. Por exemplo, o Rio do Sal, como foi citado antes, ele tem o lançamento da maior sistema de tratamento de efluentes do estado, da DESO, que é a ERCNorte. Então, a gente, quanto comitê, também está participando, monitorando a qualidade desse tratamento, porque isso acaba prejudicando a qualidade do Rio Sergipe e dos afluentes do Rio Sergipe de uma forma geral. Então, acho que a gente tem que ter muito essa visão e a sociedade tem que entender como cobrar isso. Porque a gente pode fazer o nosso papel de economizar água dentro de casa, não deixar a torneira aberta, não lavar calçada, isso é fundamental, tem que ser feito, mas principalmente tecnologia de reuso e tratamento da água. Nenhuma atividade humana, nem econômica, ela é possível se não houver água, né? Então a gente vê isso no histórico das cidades. As cidades se desenvolvem ao torno dos rios. Então, se a gente não conservar, se a gente não preservar, se a gente não monitorar a qualidade, então a gente vai ter que abandonar os nossos locais, as nossas cidades e a nossa produção. Um dos rios da capital que ainda apresenta bons índices é o Vaza Barris. A Fundação Mamíferos Aquáticos, em parceria com a SOS Mata Atlântica, emite um relatório anual sobre a qualidade do rio. A Fundação também realiza a coleta mensal da água para verificar a sua qualidade. Existem duas análises que são as primeiras que a gente faz dentro desse processo. É relacionado à demanda biológica de oxigênio, que a gente vai encher esse frasquinho, colocar dentro desse papel alumínio e vai guardar durante 5 dias. Porque a gente vai detectar exatamente por quanto tempo a gente consegue ter oxigênio dentro desse material aqui guardado. E o segundo é o da turbidez, porque ele precisa de um tempo para toda a substância sólida decantar e ficar posicionada aqui. E basicamente é só a gente encher o frasquinho, pegar aqui o frasquinho, ó, trazer aqui e encher ele, evitando formar bolhas dentro do frasquinho. Em seguida a gente
tampa, coloca dentro desse frasco e a gente guarda dentro dessa caixinha, porque aqui a gente leva para laboratório. E aí esse material fica guardado durante 5 dias para a gente poder depois ver. E aí a gente coloca algumas pastilhas, como essas que a gente vai colocar aqui, para ver a demanda biológica de oxigênio. Rodolfo é biólogo da Fundação e nossa equipe o acompanhou durante a coleta. O primeiro passo foi identificar a temperatura da água, que estava em 29 graus, um índice considerado elevado e acima da média, que é de 25 a 26 graus. Depois, o pesquisador coletou um pouco de água e realizou alguns testes para identificar a presença de oxigênio, de fosfato, nitrato e a turbidez. E a gente vem e coloca uma pastilha dessa dentro do frasquinho. Essa é a pastilha de fosfato, né? Essa é a pastilha de fosfato. Pronto. A gente tampa e a partir daí a gente faz um movimento de subida e descida até a pastilha se dissolver. Ao ela se dissolver, a gente vai deixar ela aqui descansando por 5 minutos. E aí a gente vai ver a reação dessa pastilha com a água. Ela pode ficar do 0 a o 4. Se der 4 ou acima de 4, aí a gente começa a se preocupar um pouco mais. Por quê? Porque a presença de fosfato fornece como se fosse alimento para algas e outras plantas. Então a gente teria um aumento ou até mesmo uma explosão populacional de algas aqui na região do rio. Que isso pode que disputa por oxigênio no espaço. E aí ficaria ruim para os outros seres vivos que estão no ambiente. Aí a questão de nitrato alto também, aí esse aqui é mais preocupante porque ele pode causar a morte de alguns animais. E se for água utilizada até mesmo para consumo humano, ele pode ser um dos indicadores para a produção de câncer em algumas pessoas ou algum organismo que tenha contato, claro que não uma pequena quantidade, mas isso se tornando recorrente. Aqui, normalmente, a gente tem uma taxa bem baixa, não é muito alto, mas em regiões como de indústria, como a gente estava comentando lá no Japaratuba, é muito comum a gente encontrar rejeitos orgânicos também, fossas que são descartadas de forma irregular dentro do rio. Isso aumenta a produção de nitrogênio, que na verdade é um agente secundário durante os processos respiratórios. Segundo a avaliação do pesquisador, os índices apresentados no rio ainda estão bons, mas a elevada temperatura causada pelo aquecimento global pode comprometer a vida marinha. O ruim, para que a gente sempre fala, é quando ele é acima de 4. 4 ou acima, quando esse azul ele fica bem forte, porque é prova de que está com algum desequilíbrio dentro do rio, que está provocando aumento de fosfato. Então tá ok. Esse é o pH, então o pH constatou aqui, ó, a cor pH 7, então ele não mudou tanto, vamos dizer assim. Vocês podem perceber que ele se encaixa mais entre o 7 aqui e o 8, então é um pH neutro, então normalmente o pH que é o que nós devemos sempre encontrar na água, principalmente água de rio, de estuário, porque aqui a gente tem boto, a gente tem tartaruga marinha, nós temos cavalo marinho, que é uma espécie bem sensível à acidez da água. Então, se a água está ácida, esses animais acabam sendo impactados. Então, água ácida, água quente, como a gente acabou de registrar pelo termômetro, isso são fatores que agravam a sobrevivência desses animais e aí dificultam. O próximo aqui é o nitrato. Então, o nitrato, basicamente, a gente não teve uma reação. Como no nosso padrão de classificação aqui, a gente não tem entre o 0 e o 5 nenhuma cor que possa adequar, ele é colocado como 0, mas aqui ele não chegou nem próximo do 5. O nitrato aí sim, chegou no 5, aí a gente já começa a ficar preocupado. Então o dado do nitrato tá bom também. Tá bom, é considerado bom. Abaixo de oxigênio. A oxigenação baixa pode comprometer. Aí compromete a sobrevivência. E aí vai de todos os organismos, de uma planta até um organismo maior como um boto. E o que pode ajudar a baixar? Poluição. Então, poluição, eutrofização, então descarte de resíduos sólidos, descarte de resíduo orgânico, esgoto. Apesar da coleta apresentar em sua maioria bons dados, o pesquisador alerta sobre os desafios enfrentados para a manutenção desse ecossistema. Primeiramente, a questão da temperatura, não tem como não falarmos, óbvio, de mudanças climáticas. Parece ser repetitivo, é taxativo, mas isso é uma realidade que já está imposta na nossa sociedade e que poucos ainda conseguem enxergar com clareza o impacto que isso causa no meio. Mas a sociedade ela tem várias formas de contribuir. Uma das principais formas é a conscientização, é a educação.
Então, em vez de você descartar um resíduo sólido, uma garrafa PET, uma latinha, uma garrafa de vidro, no ambiente natural, e eu não estou falando do ambiente natural, não necessariamente dentro de um rio. Você pode descartar na rua, com chuvas, as águas pluviais, normalmente elas seguem o fluxo para chegar dentro de um rio e que, consequentemente, vai desembocar dentro de um mar e impactar algum animal marinho lá dentro. Então, nós da Fundação Mamíferos Aquáticos sempre reforçamos que a educação sempre será o pilar principal para que a gente consiga contribuir positivamente para a qualidade da água dos rios do nosso estado. O Vaza Barris, de fato, ele é considerado um dos menos poluídos, vamos dizer assim, não vou dizer o mais cuidado, mas o menos poluído. Porém, a gente tem o Japaratuba, a gente tem o Sergipe, a gente tem o Piauí Real, que são rios bons, são rios que realmente têm uma estrutura de análise físico-química também não tão ruim, mas que precisa de certos cuidados. Então, a exploração indevida do recurso hídrico, o desvio do curso do rio para beneficiar monoculturas, isso tudo são problemáticas que existem dentro desses rios. E o rio Vaza Barris, com toda a sua grandeza, né, então ele nasce lá na Bahia, vem desaguar aqui em Sergipe, ele é utilizado de várias formas. E aqui na região da Orla Pôr do Sol, o principal carro-chefe é o turismo. Então, até mesmo para a parte turística, é necessário a gente ter um olhar mais cuidadoso, mais sustentável, como a gente sempre fala. Então, olhar para o rio como algo pertencente ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. A preservação dos rios também afeta a qualidade de vida nos mares. E quando falamos no mar, precisamos nos lembrar das tartarugas. As tartarugas, elas têm um papel fundamental para o equilíbrio de ecossistemas. A gente sabe que qualquer animal, planta, ser vivo é responsável por um equilíbrio ecológico. Então, existem níveis tróficos da cadeia alimentar que, através desse equilíbrio, que cada animal tem uma energia que influencia num ciclo. E esses ciclos se renovam. Então, assim, é fundamental ter um certo equilíbrio. A gente cita um certo exemplo que é da tartaruga de couro, por exemplo, que se alimenta de águas vivas. Então, assim, a água viva é um organismo gelatinoso, invertebrado, e a gente sabe que a água viva ela vai se alimentar de pequenos peixes, né, larvas de peixe. E o peixe acaba sendo também um outro animal que a gente, quando vai associar a nossa vida, o dia a dia, interfere também na alimentação humana. Então, se existe a extinção de um animal, como por exemplo uma tartaruga de couro, se ela desaparece do planeta, consequentemente vai aumentar o número de água-viva, né? E isso vai fazer com que diminua a quantidade de peixes. Então, a gente sabe que pode ser a longo prazo, sim, uma interferência que não se perceba tão rápido, porém a consequência vai se dar ao longo do tempo e isso influencia negativamente, né? Até a nossa vida. Então, assim, é primordial a conservação tanto dos ambientes quanto dos animais que permanecem ali para a gente poder manter uma harmonia, né, da natureza, do meio ambiente como um todo. Caroline trabalha no projeto Tamar de Aracaju, que tem o objetivo de preservar a conservação da vida marinha, inclusive das tartarugas. O estado de Sergipe é um dos que mais recebem tartarugas para a desova. A Fundação Projeto Tamar em Sergipe monitora 150 quilômetros de praias e protege quase 8.000 desovas e 600.000 filhotes a cada temporada reprodutiva das tartarugas marinhas. O Projeto Tamar é uma fundação privada sem fins lucrativos com o propósito de recuperar as populações de tartarugas que estão ameaçadas de extinção. Então, nós estamos distribuídos ao longo de todo o litoral brasileiro. São 22 bases, né, e em 8 estados. Sergipe tem um potencial muito grande, porque a gente tem uma das principais áreas de desova de tartaruga marinha no Brasil. Então a gente concentra aí uma média de 10 a 12 mil desovas por temporada, produzindo em média 800 mil filhotes, né, por ano. Então, assim, é um número muito expressivo. A principal espécie que desova no litoral sergipano é a oliva. Então, a tartaruga oliva é a menor das 5 espécies de tartarugas marinhas que existem no Brasil. Então, pelo fato de sermos um dos principais sítios reprodutivos, é o que engrandece o estado. Diante da importância de Sergipe no cenário da vida das tartarugas, Caroline alerta sobre alguns elementos que podem trazer ameaças.
sabemos que tartaruga marinha, de cada 1000, uma chega à idade adulta. Idade adulta é 20, 30 anos. Então, se a gente tem um alto índice de mortalidade por conta da interação negativa com a pesca incidental, acaba sendo um grande problema e um impacto, né, para a conservação das tartarugas. Essa seria a principal ameaça atualmente, mas a gente tem outras, como o lixo, né, que são os resíduos sólidos, a gente tem o trânsito de veículos nas praias de desova, a fotopoluição, que seria a iluminação artificial em algumas regiões urbanas, né? Então a gente sabe que acontece de uma tartaruga se desorientar, tanto o filhote, no momento que está nascendo, quanto a fêmea que está vindo durante a noite para desovar. Então, assim, existem várias ameaças. A gente tenta abordar de várias formas a conservação marinha, também em escolas, nos centros de visitantes, porque além de ser um espaço lúdico de entretenimento, que a gente sabe que as pessoas vêm para conhecer um pouquinho da história do tamar, da importância dos animais, a gente consegue sensibilizar de forma simples através de uma visita orientada, de um enriquecimento ambiental, de uma alimentação. Então, a nossa equipe de monitores, através da sensibilização, consegue despertar esse interesse nas pessoas, fazendo com que todo mundo entenda e participe de uma forma simples, divertida, lúdica. Então a gente tenta várias abordagens, né, voltada para educação ambiental. Além do trabalho com as tartarugas, o projeto também desenvolve ações de conservação ambiental para os tubarões, que estão ameaçados de extinção, e as raias. Com o trabalho de educação ambiental, valorização dos grupos de pesquisa e criação de políticas públicas, é possível melhorar a qualidade das águas no estado. Nós sempre falamos que o que nós fazemos é para a sociedade. Então, querendo ou não, é uma política pública de forma indireta. E o apoio do governo, o apoio de outros parlamentares é sempre importante para que nós possamos desenvolver projetos que muitas vezes são projetos que, por meio da própria política, a gente não consegue desenvolver, por diversos fatores. Então, as ONGs, de maneira geral, a Fundação Mamíferos Aquáticos, ela busca contribuir de alguma forma para que espécies como o peixe-boi marinho, por exemplo, que é uma espécie ameaçada de extinção, ela possa se manter no nosso ambiente de forma saudável. E projetos vinculados a órgãos ambientais, projetos vinculados, por exemplo, a emendas parlamentares, com o olhar ambiental, ele é extremamente importante. Porque dentro do nosso estado existem várias outras áreas que também precisam de um suporte, como, por exemplo, a parte marinha. Então nós temos tartarugas marinhas, golfinhos, até mesmo baleias e até mesmo o próprio peixe-boi marinho, que precisam de uma atenção maior para essa questão.